Saudações, camaradas! Na aula de hoje, iniciamos o nosso estudo do livro História do Plano Real, do professor Luiz Filgueiras. Na aula de hoje, vamos fazer uma breve introdução. Como de costume, essa e as demais referências utilizadas, assim como todas as citações e notas, estão na descrição do vídeo. Ao final da década de 1970, com o segundo choque do petróleo e o aumento da taxa de juros dos Estados Unidos, ocorreram fortes instabilidades na economia brasileira, com altas taxas de inflação e problemas com o câmbio. Com isso, vários governos do Brasil tentaram enfrentar essa questão cambial e a inflação. Em meados da década de 1980, houve a crise da dívida externa, e para resolver esse problema, utilizou-se as políticas de ajuste monetário do balanço de pagamentos, para alcançar o equilíbrio externo. Entretanto, essas políticas resultaram em estagnação econômica, agravamento do processo inflacionário, aumento do endividamento público e da fragilização financeira do Estado. A partir de 1986, foi implementado o Plano Cruzado, que foi sucedido de diversos outros planos de estabilização. Esses planos utilizaram, dentre outras coisas, diversas trocas de moeda e diversas formas para tratar a questão inflacionária, mas em nenhum obteve o sucesso almejado. Todos esses planos de estabilização se defrontaram com o estrangulamento cambial. Na década de 1980, havia baixa liquidez no mercado financeiro internacional. Entretanto, na década de 1990, as coisas mudam. O mercado financeiro internacional, principalmente os fundos de pensão e os fundos mútuos de investimento de países desenvolvidos, os chamados investidores institucionais, passaram a oferecer recursos cada vez maiores para os países periféricos, os chamados mercados emergentes. Na década de 1970, foram disponibilizados recursos de longo prazo. Entretanto, na década de 1990, os investimentos são preponderantemente na forma de empréstimos e aplicações de curto prazo, basicamente em títulos do governo e em mercados de ações. Trata-se de um ambiente de negócios bastante instável e com grande volatilidade, por conta essencialmente da forte desregulamentação dos mercados financeiros, que era uma política defendida pelo ideário liberal. A reestruturação produtiva e o avanço tecnológico permitiu o desenvolvimento e a expansão do mercado financeiro mundial. É nesse contexto que os países emergentes passaram a se integrar ao processo de globalização financeira através da abertura comercial e financeira de suas economias. Assim, os países subdesenvolvidos passaram a ampliar suas importações de produtos e financiaram essas importações de produtos através da importação de capitais. Paralelamente, os países subdesenvolvidos passaram a desregulamentar internamente as atividades econômicas para garantir o aumento da participação dos capitais privados nacionais e estrangeiros. Além disso, passaram a privatizar suas empresas estatais e fazer reformas como a reforma da Previdência Social, a administrativa e a trabalhista. Como explica o professor Filgueiras, o objetivo fundamental foi de criar novos espaços de acumulação e novas oportunidades de investimento para os capitais privados, considerados mais eficientes. Com o chamado Consenso de Washington, tais políticas liberais ganharam força e se espalharam, principalmente nos países subdesenvolvidos, de modo a orientar os planos de estabilização para uma abertura econômica, além da sobrevalorização de suas moedas nacionais, ancoradas diretamente ou indiretamente ao dólar e induzindo ao acúmulo de reservas. Nesse período, no Brasil, foram formulados e aplicados 7 planos de estabilização: o Plano Cruzado 1 e 2, o Plano Bresser, o Plano Collor 1 e 2 e o Plano Real. Os 4 primeiros planos partiam de uma visão inercialista da inflação e foram aplicados durante a década de 1980, período em que havia pouca liquidez no mercado financeiro internacional. Os últimos 3 planos também tinham certas influências da teoria inercialista da inflação, mas estavam calcados no Consenso de Washington, com um viés mais liberal, e foram aplicados durante a década de 1990, período de maior liquidez no mercado financeiro internacional. E camaradas, com isso a gente encerra por aqui essa nossa primeira aula introdutória e até a próxima.